Vamos lá, vamos conversar um pouco. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de iniciar. Tá com medo? Tá com medo? Mas, Leandro, por que você está fazendo essa pergunta para mim? Porque muitas vezes o medo ele nos aprisiona. E muitas vezes você fica perguntando, mas por que minha vida não está andando? Por que mais um ano está se terminando e minha vida continua no mesmo? Vamos lá, deixa eu te explicar uma coisa. Eu quero que você entenda uma coisa. O medo, ele não faz parte da tua vida. O medo, ele veio para nos fortalecer, nos preparar. O medo, ele tem que ser transformado em fé, em confiança. Então, se eu confio em Deus, se eu acredito em Deus, eu não devo ter medo de nada. Entendeu? Eu quero que você entenda perfeitamente. Se você está com medo agora, não sei o que você está passando, enfrentando, que pode estar te deixando com medo. Mas eu quero que você entenda uma coisa. O medo faz parte disso. O medo vai acontecer. Tem que acontecer. E eu falo por experiência própria. Quantas vezes na minha vida eu passei medo, eu tive medo. Muitas vezes até de falar com alguém. Eu tive medo. Mas hoje eu entendo que aquele medo foi preciso acontecer. Certo? E aquele medo, ele não veio para querer me destruir. Ele veio para mim fazer entender que eu tinha que transformar ele em fé, em confiança em Deus. E eu não estou falando aqui em termos de religião, porque eu não tenho religião. Eu não sou católico, eu não sou evangélico, eu não tenho igreja. A minha igreja, minha religião é Jesus, ponto final. Sim, Leandro, mas por que esse assunto? Você mais um ano entregou tudo nas mãos de Deus. Eu acredito que sim, os teus projetos, as tuas metas, desde janeiro, desde o início do ano até agora. E muitas coisas vêm acontecendo, ou já aconteceram, ou estão acontecendo, que podem estar colocando medo em você. Um projeto, um trabalho, uma faculdade, eu não sei o que, mas está te deixando com medo. E muitas vezes esse medo, ele paralisa. Aí é quando você fica questionando Deus, se perguntando, mas Deus, por que minha vida não anda, Senhor? Por que a vida de fulano anda? Por que a vida de cicrano anda e a minha não anda? Por quê? É porque você está com medo. Você está deixando o medo te dominar, entende? Você está deixando o medo te dominar. E não é assim. O medo, quem tem que dominar é você. A palavra de Deus diz em Josué 1:9, não tenha medo, porque eu, seu Deus, estarei com você por onde quer que você for. Por que, Leandro? Deus diz isso a Josué. Porque quando Moisés morreu, Deus passou o bastão para Josué conduzir aquele povo. Só que Josué teve medo. Josué teve medo porque ele na mente dele, ele achava que ele não estava preparado para conduzir aquele povo. Só que Josué já estava preparado, porque ele era assim com Moisés, lado a lado. E ele teve medo, ele pensava que não iria conseguir. Só que Deus veio e falou a ele, lembrou a ele, seja forte e corajoso, não tenha medo, porque eu, o seu Deus, estarei com você por onde quer que você for. E assim Josué conduziu o povo. Eu não sei quem precisava ouvir hoje, eu não sei quem precisava assistir esse vídeo. Mas se você acha que você não está preparado ou não está preparada, se você acha que esse medo ele é capaz de te parar, você está enganado. Esse medo não é para te parar, você não tem que ter medo. Você tem que ter fé. Você não deve temer a nada. Se o medo vier sobre você, preste atenção no que eu vou te falar aqui, que é algo muito importante que eu vou te ensinar.
Se o medo estiver batendo em você agora, ou vier sobre você, repita isso aqui, preste atenção. Diga assim, ó: medo, eu tenho um Deus muito maior do que você. Repita. Se o medo estiver acontecendo agora na tua vida, ou vier contra a tua vida, lembre-se dessas palavras. Você vai repetir: medo, eu não tenho medo de você, porque eu tenho um Deus muito maior do que você. Medo, eu não tenho medo de você, porque eu tenho um Deus muito maior do que você. Faça isso e você vai começar a aprender a transformar o medo em fé, em confiança, em esperança, e a sua vida vai desbloquear, os caminhos da sua vida vão se abrir e você vai entender que o medo, ele tem que ser transformado em fé, em confiança, e você vai entender mais ainda que o medo faz parte do processo de Deus na nossa vida. Amém? De verdade, do fundo do meu coração, eu passei muito tempo com medo na minha vida. Eu não tenho medo. Hoje, graças a Deus, sei que somos falhos, somos seres humanos, né, pecadores. Às vezes o medo quer vir um pouquinho, só que a gente se firma, né, e confia em Deus, entrega na mão de Deus e mantenha a fé, mantenha a esperança. Então, de verdade, você que está me assistindo agora, você que está me ouvindo, aonde você estiver, transforme o medo em fé, em confiança. Confia em Deus. Deus, ele nunca vai te abandonar. Deus, ele nunca vai te deixar. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma guerreira, que eu não vou falar o nome dela aqui, e ela pediu para que eu orasse pela vida dela, pela vida da família dela, porque estavam passando por momentos difíceis, que ela estava com medo disso, daquilo, isso e aquilo. E eu simplesmente perguntei a ela: você acredita em Deus? Você confia em Deus? E é claro que ela respondeu: sim, eu acredito muito em Deus, eu confio muito em Deus, que a gente, seres humanos, naturalmente a gente abre a boca e fala que confia em Deus. Só que quando estamos passando por algo difícil, quando o medo vem, as coisas mudam, ficam diferentes. E eu simplesmente respondi a ela: então, se você confia, se você acredita em Deus, por que você está com medo? Por que você está com medo? Se você abre a boca e fala que acredita, que confia, por que você está com medo? E ela respondeu somente: é verdade. Meu guerreiro, minha guerreira, no vocabulário de quem acredita em Deus, de quem tem fé em Deus, num Deus dono de tudo, muito maior do que tudo que a gente passa aqui na vida, no nosso vocabulário, não existe isso. Não existe medo. Existe fé, existe confiança, existe acreditar em um Deus que transforma o impossível em possibilidades para a nossa vida. O que é impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. E essa mulher me agradeceu muito pelas palavras e eu falei a ela: confia em Deus, acredita em Deus, busca mais o Senhor, ora, fala com Ele, Deus te ouve 24 horas por dia. Não pense que Deus não está te escutando, não pense que Deus não está vendo o que você está passando. Deus está vendo tudo, Deus escuta tudo. Deus, antes de da gente pensar, antes da gente falar, Deus já sabe o que a gente vai falar, Deus já sabe o que a gente vai pensar. Tudo está escrito por Deus. Se passamos por algo difícil na vida, tempestades, batalhas, lutas, doença, é porque já está escrito em nossa vida. Mas o que não pode é a gente se entregar, o que não pode é eu abrir a boca e falar que confio em Deus, que tenho fé, que acredito em Deus, abrir a minha boca e falar isso, e no momento que eu estiver passando de medo, eu não confiar, eu não acreditar. E aí? E aí? Aonde é que está a fé? Aonde é que está a confiança em Deus? Está errado. Está errado. Quando a gente abre a boca, fala que tem fé, que acredita, que Deus é tudo em nossa vida, é aí que a gente tem que fortalecer mais ainda, estar mais perto dele, independente de religião, porque Deus não quer saber disso, Deus não quer saber de religião, Deus não quer saber de igreja, Deus quer saber
do teu amor por Ele, da tua proximidade, e você está ali buscando Ele, fazendo as obras dEle, fazendo o que os olhos dEle se agrada. Então, se você está passando por algum medo, ou vai passar na vida um dia, confia em Deus e entenda que Deus é maior do que tudo isso. Amém? Deus abençoe a tua vida. E se você gostou de tudo que foi falado aqui, peço perdão se alguma palavra saiu errada. Se você sentiu no coração Deus tocando em você, falando com você através desse vídeo, se você sentiu algo diferente assistindo esse vídeo, eu não vou pedir para você se inscrever no canal, eu vou deixar Deus tocar no teu coração. Deixa Deus tocar no teu coração. Se Deus não tocar no teu coração, não precisa se inscrever. A mesma coisa eu digo do like, do joinha. Se você sentir no coração, deixa o joinha, deixa o like, compartilha para outras pessoas para também ouvirem isso aqui. Eu deixo você à vontade. Faça conforme a vontade de Deus, tá bom? E Deus abençoe. Deus abençoe. E o que eu deixo para você pro final desse vídeo é que você transforme o medo em fé e em confiança. E a palavra de Deus diz que os discípulos de Jesus estavam em meio a uma tempestade, né? À noite num barco e aquela tempestade capaz de virar o barco, e eles tiveram medo. E de repente eles viram um vulto andando sobre as águas e pensavam que era um fantasma, só que era Jesus. E quando eles viram Jesus, eles acalmaram, ficaram calmos. E Jesus andando por cima do mar, tempestade embaixo de Jesus, tudo embaixo de Jesus. Jesus acalmou tudo. E eles, até Jesus chegar no barco, se eu não me engano foi Pedro, chamou Pedro, e Pedro andando sobre as águas, só que Pedro teve medo. E o que aconteceu? Pedro começou a afundar. Só que Jesus estava perto e ajudou Pedro, socorreu Pedro. E o que eu entendo com tudo isso é que quando a gente deixa o medo ser maior do que Jesus em nossa vida, a gente começa a afundar. E muitas vezes a gente não consegue enxergar isso. Então, por isso, a gente tem que estar perto de Deus 24 horas por dia. A gente tem que colocar Ele na frente de tudo, nos nossos dias, na nossa vida, nas nossas semanas. E estar o máximo possível perto dEle. Porque se a gente se afasta de Deus, esquece de Deus, porque como eu falei, somos falhos e pecadores, a gente começa a afundar. Né? A gente começa a afundar por conta do medo. O medo vai nos engolindo de uma forma que você não tem noção. Mas quando estamos ali, firmados em Deus, buscando Ele todos os dias, acreditando, falando com Ele, orando ou rezando, não sei como você faz, o medo, ele bate e volta. Ele é transformado em fé, em confiança para a nossa vida. Tá bom? Então, que Deus abençoe a tua vida, que o medo seja transformado em fé, em esperança, e que tudo isso que você está passando, Jesus possa ser a base de tudo. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.